medida em que as mulheres começam a ocupar um espaço, é preciso ter uma força contrária. Entendi. Porque também, na verdade, tem uma luta de poder entre classes. É uma luta também por espaço, uma luta né? por espaço. Antes de tudo. Agora, a gente poderia pegar um exemplo bem concreto, porque por causa do meu canal eu recebo muita coisa. E Sei. por esses dias eu concordei com um vídeo de um youtuber que ele falava de Red Pill e eu concordei com ele. E aí um Red Pill me mandou uma coisinha curta. Deixa eu ver se eu posso ler aqui. Claro. Ideia, me dá meu celular, por favor. E teve aquele... Bom, não sei a idade de vocês, mas a gente deve ser da mesma idade, né? Tinha aquela figura do cafajeste, né? Antes, lembra? Isso. Do homem cafajeste, Sim. que era até Isso. romantizado. Sim. Super. É uma revitalização. Valdir Soriano, né? Exato, Valdir né? Soriano, Vadinho. Até no cinema, na porno Isso. chanchada, tinha essa figura do cara que dava o tapão e é isso mesmo, e não sei o quê. Isso. Até tinha uma frase, né? Do... Qualquer mulher que não gosta de apanhar. Não é toda normal. mulher gosta de apanhar. Só as normais. Não, Só... nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as Isso, normais. só as Era normais. Do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, exatamente. Isso. Tinha esse movimento, acho que nos Tinha. 70, talvez, né? Nos 60. Sim, era que muito era forte. dessa versão cafajeste, né? Isso. Então, assim, essas figuras da masculinidade são construídas, não são? Certo. Porque a gente pode se envergonhar delas em algum momento na história, por exemplo. A gente tem agora, sei lá, redes sociais, perfis sociais que ensinam pais a serem pais cuidadosos, por exemplo. Certo. Né? Isso era impensável na década de 70. É verdade. Impensável, né? O Piange veio aqui, a gente teve um papo legal pra caramba sobre isso. Olha o que o Red Pill me escreveu. Mas eu vou dar o contexto, ele te escreveu por quê? Porque você Porque fez um vídeo? eu concordei, não fiz, mas eu comentei em um vídeo de um youtuber conhecido que tinha feito um vídeo sobre descendo a lenha nos Red Pill. E aí ele estava sendo super atacado pelos haters. Sei. E aí eu concordei. Olha, aí ele me escreveu diretamente para mim. Veja bem, olha o argumento. É muito difícil para o homem entender como a mulher não precisa mais cumprir nenhuma das antigas obrigações de ser mulher. Mas ele, o homem, continua sendo obrigado a fazer o papel de provedor, mas sem o direito de opinar nada sobre a mulher, sem a garantia daquela mulher honrar e respeitar aquele homem. O homem cansou de ser ridicularizado, de não ser acolhido ou diminuído em suas dores. E sim, o movimento feminista diz lutar para que isso mude, mas na sociedade vemos essa mudança acontecer a passos de tartaruga. Nós, homens, queremos ter o poder de escolha, assim como as mulheres têm um tremendo poder de ter 1000 exigências na hora de se relacionar com alguém e não ser menosprezada por isso. A sociedade tolera todo tipo de comportamento abusivo e politicamente incorreto da mulher contra o homem. Vale ser capacitista, homofóbica, zombar da condição social do homem, sexualizar o homem, objetificar o homem, e tá tudo bem se uma mulher faz isso. Enfim, o homem está começando a perceber que a vida e a sociedade exigem muito mais dele em áreas que são importantes para ele do que exige das mulheres, e esse preço a ser pago está ficando insustentável. De toda forma, este movimento é um grito dos homens que estão infelizes com as suas vidas. Estou quase com pena. Sei que é difícil ter empatia com um homem hétero, porque a sociedade vive pregando que são seres privilegiados, mas isso não é verdade. Não? As inúmeras estatísticas não dizem isso, que somos privilegiados. Se a vida fosse tão boa para o homem, por que tanta dor nos homens? Por que tantos homens se matam? Por que tantos se envolvem com o crime? Por que eles vivem menos em média do que as mulheres? Caramba. É delirante. É delirante isso. Delirante. Porque isso tudo que essa pessoa está dizendo, no fundo, é fruto de uma sociedade patriarcal. O homem se mata mais, o homem... Enfim, ele está atribuindo à mulher as dificuldades masculinas, quando as dificuldades masculinas são exigências de uma sociedade machocrata. Isso é óbvio. Agora, isso de fato beira um delírio, de verdade. Tanto que eu nem respondi. Caramba. Não é? Mas é esse tipo de coisa que eu recebo. Isso vem de uma certa frustração, você acha? Eu acho que... Porque cara, o que me saltou aí foi muito de
cobram da gente. Pô, quem cobra? Uhum. Isso. É ele mesmo. Não, isso que o Marcos falou. Acho que o feminismo ter ganhado, né, estar ganhando ainda muito, muito pouco, né? Um parênteses brevíssimo, assim. A gente está num país que estupra uma mulher a cada 8 minutos. Só esse número é razoável, né, para a gente dizer que o machismo nunca cedeu 1 milímetro do poder para o feminismo, nunca, né? Mas o feminismo está aparecendo, beleza, estamos conquistando direitos básicos, né? As mulheres devem ganhar o mesmo que um homem cumprindo a mesma função, né? Coisas desse tipo, né? Então, elas conseguem falar mais, elas conseguem, né, estar no poder efetivamente, e aí você começa uma reação desse tipo, assim, uma reação delirante, né? A masculinidade é curiosamente frágil, ao mesmo tempo que ela está no poder o tempo inteiro, né? Muitos privilégios de poder. Mas quando eu fiz, por exemplo, uma das minhas pesquisas, né, um dos meus livros é sobre os ciúmes dos homens, né? É um ciúme muito violento de maneira geral. É um ciúme muito mortífero, né? Entrevistei vários, né, homens que estão presos, né, cumprindo pena, né, porque ou do feminicídio, ou espancamento, ou grave ameaça, né, às suas parceiras, porque eles não dão conta, por exemplo, de ser trocado por outro. Né? Mas por quê? Porque mulher não é sujeito, Isso. mulher é objeto. Então, este celular é meu, e ele vai ficar onde eu quiser que ele fique. E se ele não ficar e eu quiser tacar ele na parede e quebrar, eu posso, porque ele é meu objeto. E eu posso mesmo quebrar esse celular se eu quiser e não tiver juízo, porque custa caro. Agora, se eu posso quebrar um objeto, eu posso matar uma mulher, porque ela é objeto, ela é minha. E como é que esse objeto se rebela contra mim? Então, o que você vê no que eu li é o discurso de um homem que não dá conta de dizer: as mulheres agora estão podendo dizer o que querem e nós não podemos. Não podem mesmo. O homem não pode mais dizer certas coisas sobre a mulher, e não pode mesmo. E a mulher pode sim dizer do homem, ela tem esse direito. Em uma série de questões tem. Ela tem o direito de dizer: eu não quero você porque você é um vagabundo que não trabalha, eu não estou afim de lhe sustentar. Quando uma mulher podia dizer isso a um homem? É. O homem metia-lhe a mão na cara. Então, mas o que eu percebo aí é uma cobrança dele, porque ele fala em algum ponto aí, a gente tem que ser provedor. Ele está se cobrando de ser isso. Sim, isso. Mas a sociedade cobra. Cobra. Mas é uma sociedade que não é a mulher quem cobra. É o poder patriarcal. É o poder patriarcal. Isso. É o homem ainda, né? Assim, os nossos valores são viris para os homens. Então, de fato, ele tem razão, né? Nós nos matamos um pouco mais, não é muito mais não. Mas enfim, o índice de suicídio é maior entre os homens, ou o índice de assassinato entre os homens é maior, de fato, né? Mas por quê? Porque a gente ainda constrói a ideia de virilidade a partir da violência. Vai muito mais homem para guerra. Isso, por exemplo. São os homens também que fazem as guerras. Que vai para o tráfico, né? Agora, vamos comparar, né, outros países onde não tem, né, esse tipo de padrão de virilidade, por exemplo, e aí a gente, né, pensa na Suécia ou na Dinamarca ou no Japão, por exemplo, os índices de suicídio são completamente diferentes. Ah, é? Ou seja, mais uma vez, não tem instinto, não tem algo que, nossa, os homens precisam construir a virilidade a partir da agressividade. A gente tem que ser agressivo.